Bem-vindo ao Tutorial Academy da MSD Animal Health. O tema de hoje é quando a diabetes mellitus é difícil de controlar, um tema bastante interessante para o qual convidamos o Dr. Rodolfo Oliveira Leal, médico veterinário, diplomado em Medicina Interna pelo Colégio Europeu, professor auxiliar convidado na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, onde também exerce o papel de médico veterinário no Hospital Escolar da mesma faculdade. Vamos então falar em 5 minutos de como conseguimos contornar estas dificuldades no controle da diabetes. Obrigada, Rodolfo. Obrigado, Inês. Vai ser uma dificuldade falar disto em 5 minutos. Vamos tentar. Obrigado, MSD, pelo convite. Vamos falar de quando a diabetes mellitus é difícil de controlar e em que pontos é que nós temos que nos focar para melhorar ou maximizar a nossa abordagem terapêutica à doença. Porquê é que ocorre, neste caso, um controle difícil da diabetes? Eu divido geralmente o meu raciocínio, quando tenho um caso difícil de controlar, em 2 pontos-chave. Primeiro, ou há um problema de administração ou os gestos técnicos estão a ser ineficazes por parte dos tutores, ou estamos perante um verdadeiro caso de insulinoresistência. E vamos começar pela questão dos gestos técnicos. É sempre importante nós revermos os gestos técnicos com os proprietários e questionar se a insulina é corretamente refrigerada, se a validade após abertura está a ser respeitada, se o frasco é agitado e homogeneizado antes de cada administração e se os tutores se sentem aptos na administração da insulina. E se a resposta for sim a todas estas questões, então nós temos a questão dos gestos técnicos resolvidos. Está tudo a correr como expectável e então temos perante nós um possível caso de insulinoresistência. E qual é que é a definição de insulinoresistência? De acordo com o projeto ALIVE da Sociedade Europeia de Endocrinologia Veterinária, insulinoresistência define-se como a presença de uma interferência na ação da insulina a nível das células-alvo. Não é a dose de insulina em curso que define a insulinoresistência. Antigamente poderíamos pensar isso, dizíamos todos que historicamente era acima de 2 unidades internacionais por injeção. Hoje sabemos que não é a dose de insulina que define a insulinoresistência, mas sim quando nós temos necessidades de um constante incremento da dose, devemos pensar em causas potenciais de insulinoresistência, sem ter um cut-off mental a atingir. A insulinoresistência, no caso do cão, advém a maior parte das vezes de fármacos diabetogénicos, e aí os corticoides são de todos aqueles que nós mais utilizamos na prática clínica, a obesidade, o hiperadrenocorticismo, o diéstro, nomeadamente em fêmeas inteiras, a pancreatite crónica, a doença renal crónica, a enteropatia crónica, e a palavra crónica aqui repete-se, não é? A doença oral e periodontal, infecção do trato urinário, que hoje em dia já não designamos assim, designamos cistites bacterianas ou pielonefrites, e hiperlipidemia. De todas estas, as 4 principais, no caso do cão, que temos que estar atentos, são a administração de glucocorticoides exógenos ou a presença de hiperadrenocorticismo, pancreatite crónica, doença renal crónica e hipertrigliceridemia. São estas que nós temos que pesquisar no caso do cão. Então, na prática, o que é que nós fazemos? Idealmente, um raio-x tórax e eco-abdominal para mapear o que se está a passar a nível de doenças concomitantes possíveis no animal com diabetes. Um biomarcador pancreático, como no caso do gato, a lipase pancreática específica ou a mais recente DGGR lipase. Realizar um teste de supressão pela dexametasona quando temos argumentos clínicos para suspeitar de hiperadrenocorticismo. E é de ressalvar que quando decidimos fazer um teste de supressão pela dexametasona num animal diabético, ele deve estar o mais estável que conseguirmos a nível das curvas de glicemia, a nível dos níveis de glicemia. Devemos também, se considerarmos como principal suspeita uma doença renal crónica, equacionar, medir a SDMA, creatinina, realizar uma análise de urina, uma quantificação da proteinúria pelo rácio proteína-creatinina urinária e, sempre que possível, urocultura. É muito importante rastrear possíveis infecções do trato urinário, ou as mais recentes cistites bacterianas e pielonefrites, e avaliar também o colesterol e triglicéridos sempre em jejum. Não adianta medir colesterol e triglicéridos se o animal não está em jejum.
No caso do gato, as causas de insulinoresistência têm algumas comuns ao cão, outras não. Vejamos a obesidade, extremamente relevante no caso da diabetes mellitus felina, doença renal crónica, cistite ou pielonefrite bacteriana, pancreatite crónica, estomatite ou gengivite, hipertiroidismo, muito importante de ressalvar no caso do gato também, fármacos como os glucocorticoides ou as progestinas, hiperadenocorticismo e hipersomatotropismo ou acromegália. Na prática, o que é que nós devemos de fazer no caso do gato? Controlar o peso, ecografia abdominal e raio-x-tórax uma vez mais, porque são extremamente informativas no mapeamento das doenças concomitantes à diabetes mellitus. De se suspeitarmos de doença renal crónica, extremamente prevalente também em gatos geriátricos, tal como é a diabetes, devemos equacionar, quantificar a SDMA, ureia, creatinina, densidade urinária, estendo também para o estadiamento da doença renal, no caso do gato, com a pressão arterial sistémica, quantificação da proteinúria e, sempre que possível, realizarmos uroculturas, quantificar biomarcadores pancreáticos, lipase pancreática específica ou DGGR lipase, e, muito importante, a T4 total. De ressalvar que a T4 total, no momento do diagnóstico, muitas vezes encontra-se baixa e podemos ter falsos negativos, pelo que devemos dar algum tempo de insulinoterapia para depois voltarmos a medir a T4 total e avaliarmos a função tiroideia dos gatos com diabetes mellitus. Quando os casos são mais complexos e nos casos de insulinoresistência séria, nós devemos considerar o hiperadenocorticismo e a acromegália como os dois top tips após ter rastreado pancreatite, infecção do trato urinário e hipertiroidismo. Se tivermos insulinoresistência em um gato que continua a ganhar peso, apesar de um fenómeno persistente de hiperglicemia, então devemos pensar em acromegália e devemos considerar o doseamento da IGF-1, do Insulin Growth Factor 1. Se no caso de termos uma insulinoresistência com perda de peso e já com doses cada vez mais francas e evidentes de insulina, então aí temos que considerar a possibilidade de ter um hiperadenocorticismo, ou seja, os gatos com hiperadenocorticismo perdem peso e neste caso é essencial considerarmos a realização de um teste de supressão pela dexametasona, 0,1 mg por quilo, ou seja, não é igual à dose do cão, isso é preciso termos em atenção, quando queremos avaliar a possibilidade do nosso animal ter hiperadenocorticismo. Em suma, quando a diabetes é difícil de controlar, independentemente da espécie, o meu primeiro conselho é rever os gestos técnicos e os aspectos práticos da administração de insulina exógena pelos tutores, e se tudo vos parecer que está a correr bem e parecer que está a evoluir favoravelmente nesse âmbito e que não há dificuldades, então explorar possíveis comorbilidades que dificultam o controle da diabetes mellitus no cão e no gato. E por hoje, falando de insulinoresistência, é tudo. Estou disponível para as vossas questões ou partilha de informação via e-mail rleal@fmv.ulisboa.pt. Obrigado, NSD, uma vez mais pela parceria nesta Academy. Muito obrigada a nós por esta excelente apresentação. Obrigada também a todos os que estiveram a ouvir este tutorial. Contamos convosco para os próximos tutoriais. Muito obrigada a todos.